Nosso Brasil é um país que se destaca não só pelas dimensões continentais e pela pluralidade cultural, mas também por uma diversidade cultural riquíssima. De norte a sul do país, nós temos diferentes ecossistemas que são responsáveis por uma biodiversidade privilegiada e única. Essa diversidade diz respeito não só aos animais amazônicos, mas também conta a história de algumas raças de cachorros super representativas para a nossa história e cultura. E para falar dela, nós preparamos este vídeo sobre 8 raças de cachorros genuinamente brasileiras. E o que é que falta antes de começar a falar sobre as raças? Isso mesmo, lembrar você de se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo do Perito Animal. Fila brasileiro, aqui só o Fila, é um cachorro de porte grande e bastante massa muscular que tem uma aparência poderosa e imponente. Sua pele é grossa e pouco aderida ao seu corpo, formando as rugas típicas da raça. Ele é detentor de uma personalidade forte e um temperamento complexo. Em seu núcleo familiar, os Filas são afetuosos e devotos aos seus entes queridos, mas também mostram paciência para conviver com as crianças. Com pessoas e animais desconhecidos, eles podem se mostrar ariscos e desconfiados. É por isso que essa raça pede tutores experientes e pacientes que tenham dedicação e habilidade para educá-los com reforço positivo. Sabe-se que o Fila brasileiro é resultado do cruzamento de cachorros nativos do Brasil e raças que foram introduzidas pelos colonizadores portugueses, Bulldog, Mastiff e Cachorro de Santo Humberto. Eles eram usados como trabalhadores rurais multifuncionais, protegiam as terras dos colonos, pastoreavam os rebanhos e perseguiam os escravos que tentavam fugir, já que, infelizmente, a escravidão foi legal no Brasil até 1888. Nessa mesma época, os Filas também eram usados para caçar animais de grande porte, principalmente onças e outros felinos. Depois, eles ainda foram usados como cães policiais e também se destacaram como guardiães, sendo adotados como mascotes preferidos e protetores de muitas famílias. Fox Paulistinha ou Terrier brasileiro. O Terrier brasileiro, vulgo nosso querido Fox Paulistinha, fica na briga com o Fila quanto à popularidade. Apesar de eles terem uma bela diferença no tamanho, o Paulistinha é um cachorro de porte médio-pequeno. Uma das características físicas dessa raça que se destaca é o seu pelo curto e liso, que fica tão rente ao corpo que não nos deixa ver a sua pele. Esse tipo de pelo é bem denso e também é conhecido como pelo de rato. O Terrier brasileiro é um cachorro hiperativo, inteligente e curioso, que tem um temperamento super alegre e perspicaz. Quando bem educados, eles podem aprender muitas coisas facilmente, tarefas, truques e atividades caninas. Apesar de serem carinhosos e leais aos seus familiares, o Fox Paulistinha é um cachorro independente que demonstra uma personalidade forte e pode ficar teimoso quando seus tutores não têm técnicas adequadas para adestrá-los e socializá-los desde filhote. Há quem afirme que o Fox Paulistinha tenha nascido do cruzamento entre cachorros nativos do Brasil e exemplares de Fox Terrier e Russell Terrier, que vieram para o Brasil nas embarcações portuguesas e holandesas. Conta-se que os colonizadores costumavam viajar com cachorros pequenos, tipo terrier, para evitar a proliferação dos ratos em navios. Mas também dizem que o comportamento do atual terrier brasileiro pode ter sido influenciado por outros cruzamentos posteriores com pinschers e chihuahuas. Antes de ser adotado como mascote de tantas famílias, o Fox Paulistinha também foi usado para funções de caça, principalmente de pequenos roedores e também como cão de caça. Bulldog campeiro. O Bulldog campeiro apareceu no século XIX na região sul do Brasil, a partir do cruzamento entre Bulldog inglês e Bull Terrier. Como podemos imaginar, trata-se de um cachorro de porte médio, musculatura privilegiada e uma grande vocação para trabalhar. Apesar de não ter cruzado fronteiras, o Bulldog campeiro, também chamado de Bulldog, foi muito popular no Brasil até os anos 70. No começo, esses cachorros foram usados para vigiar e controlar o gado bovino na região sul do país, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A sua força, resistência e velocidade os fizeram também populares no centro do país, onde eles eram usados para o abate de porcos e outros animais criados para o consumo humano. Rastreador brasileiro. Também conhecido como pantaneiro, o cachorro rastreador brasileiro foi declarado extinto em 1973, tanto pela FCI quanto pela CBKC. O uso crescente de pesticidas em plantações rurais e o surto de algumas doenças praticamente acabou com a população de rastreadores brasileiros nos anos 70. Ele também era chamado de urrador e era um cachorro do tipo Scent Hound.
Atualmente, alguns criadores tentam recriar a raça original, sem confirmação de um êxito significativo até o momento. Bulldog serrano. A história do Bulldog serrano se mistura e se confunde às vezes com a do Bulldog campeiro. A Confederação Brasileira de Sinofilia afirma que, na verdade, as duas raças sempre existiram, mas suas semelhanças físicas e o fato de terem alguns ancestrais comuns geravam confusões. Os primeiros bulldogs serranos teriam surgido a partir do cruzamento entre cachorros nativos do sul do Brasil, com exemplares de bulldog inglês e do Old English Bulldog, que acompanharam os primeiros imigrantes europeus que se instalaram no sul do Brasil. Mesmo assim, estima-se que o comportamento do atual bulldog serrano também foi influenciado por alguns cruzamentos com o Alano espanhol e o Fila de Terceiras, uma raça portuguesa que também foi extinta. Historicamente, o Bulldog serrano era usado para proteger os campos produtivos do sul do Brasil e pastorear o gado bovino. Hoje em dia, a raça é conhecida pela Confederação Sinológica Brasileira, mas não pelas sociedades caninas internacionais. Dog brasileiro. O dog brasileiro se originou do cruzamento entre um Bull Terrier macho e uma Boxer fêmea, e até foi batizado no início como Bull Boxer, em homenagem aos seus progenitores. Durante o século XX, o dog brasileiro foi reconhecido pela Confederação Brasileira de Sinofilia, CBKC. Hoje em dia, a raça está cada dia mais próxima de ser reconhecida pela FCI. Só falta comprovar a existência de 8 linhagens homogêneas que não tenham o mesmo pai, avós ou bisavós e que tenham sido originados por pelo menos 2 machos e 6 fêmeas. Ovelheiro gaúcho. O ovelheiro gaúcho é outra raça de cachorros do Brasil que foi registrada pela Confederação Brasileira de Sinofilia, mas ainda espera o reconhecimento de sociedades caninas internacionais. Trata-se de um cachorro de porte mediano, super inteligência, uma agilidade notável, temperamento ativo e ele é super alerta e leal. À primeira vista, nós podemos notar semelhanças com o Border Collie, mas a verdade é que ainda não se sabe quantas raças foram misturadas para a origem do ovelheiro gaúcho. Como todo cão ovelheiro, essa raça foi muito utilizada para pastorear gado e proteger propriedades. Veadeiro pampeano. Os veadeiros pampeanos são cachorros de porte médio, corpo retangular e uma aparência rústica. Com bons cães de caça, o veadeiro possui sentidos super aguçados e está sempre alerta para estímulos ao seu redor. Seu temperamento é equilibrado e obediente, o que facilita o seu treinamento. No seu núcleo familiar, os veadeiros são super leais aos seus tutores e se mostram bem pacientes com as crianças. Além disso, eles podem ser desconfiados e ariscos na presença de estranhos. É por isso que é uma raça que precisa de atenção especial à sua socialização desde cedo. De acordo com a Confederação Brasileira de Sinofilia, os veadeiros já estavam presentes no sul do Brasil desde o século XIX, mas a raça ainda não foi reconhecida pela FCI. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você tem alguma raça preferida, conta pra gente nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Até o próximo vídeo, peritos!